Antes de orarmos, vamos separar um momento para ouvir a palavra de Deus com atenção e reverência. A oração se torna mais profunda quando o coração está alinhado com a verdade. Ao ouvir a palavra, nossa mente desacelera, nosso espírito se aquieta e ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Não tenha pressa. Permita que este momento prepare seu coração para tudo o que o Senhor deseja falar. Existe uma guerra acontecendo dentro de você que ninguém mais consegue enxergar completamente. Por fora, as pessoas veem sorrisos, rotinas e responsabilidades, mas por dentro há pensamentos, desejos e conflitos que só você conhece. Se você for honesto consigo mesmo, sabe que essa batalha aparece em diferentes momentos, às vezes de forma silenciosa, outras vezes de forma intensa. Uma parte de você deseja agradar a Deus, busca o que é santo, puro e correto. Essa parte se alegra na oração, na palavra e na presença do Senhor. Mas existe outra parte que insiste em puxar você para o que é fácil, imediato e egoísta. Essa tensão interior não surge do nada. Ela revela a luta constante entre a carne e o espírito. Essa luta não é exclusiva de pessoas fracas ou imaturas na fé. Pelo contrário, ela faz parte da caminhada cristã. Muitos acreditam que sentir esse conflito é sinal de fracasso, mas na verdade é sinal de consciência espiritual. Entender essa batalha traz clareza, maturidade e libertação da culpa excessiva que paralisa tantos cristãos sinceros. A carne representa aquela velha natureza com a qual todos nós nascemos. É uma inclinação automática ao pecado, que não precisa ser ensinada nem incentivada. Ela se manifesta nos desejos desordenados, nas reações impulsivas e na busca constante por satisfação própria. Essa natureza não se converte sozinha. Ela precisa ser diariamente confrontada e submetida ao Espírito. Mesmo que você ame Jesus profundamente, sirva na igreja e busque fazer o que é certo, a carne não desaparece de forma instantânea. A salvação é imediata, mas a transformação é progressiva. A carne continua tentando ocupar espaço, influenciar decisões e dominar pensamentos, especialmente quando o cansaço, a frustração ou a distração espiritual se instalam. Ela se manifesta por meio de desejos intensos, impaciência, orgulho silencioso, luxúria escondida, explosões de raiva e uma necessidade constante de controle. Muitas vezes, ela se disfarça de justificativas aceitáveis. Por isso é tão perigosa. A carne não grita apenas. Às vezes, ela sussurra, tentando convencer você de que não é tão grave assim. Por essa razão, o crescimento espiritual não se limita a mudar comportamentos externos. Não se trata apenas de parecer correto diante das pessoas. A verdadeira transformação acontece quando o Espírito Santo governa o interior, moldando pensamentos, intenções e desejos. Deus não busca apenas atitudes ajustadas, mas um coração rendido e alinhado à sua vontade. A Bíblia descreve essa batalha de forma clara em Gálatas 5:16-18. O apóstolo Paulo não suaviza a realidade do conflito. Ele mostra que existe uma oposição real e constante entre a carne e o espírito. Essa passagem nos ajuda a entender que a vitória não vem da negação da luta, mas da escolha consciente de andar no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Essa instrução revela que a vitória não é passiva.
Ela exige movimento, decisão e dependência. Andar no Espírito é um estilo de vida, não um evento isolado. Quanto mais você se submete à direção do Espírito Santo, menos espaço a carne encontra para governar suas ações. A carne e o Espírito não cooperam entre si, eles competem. Cada um deseja liderar suas escolhas, seus pensamentos e suas reações. Quando um avança, o outro perde força. Por isso, neutralidade não existe nessa batalha. Se você não decide andar no Espírito, automaticamente estará permitindo que a carne assuma o controle das decisões diárias. Muitas pessoas se perguntam por que ainda lutam, mesmo pertencendo a Jesus. Essa pergunta é legítima e comum. A presença da luta não significa ausência de salvação. Significa que você agora está consciente do conflito. Antes de Cristo, a carne dominava sem resistência. Depois de Cristo, o Espírito passa a confrontar aquilo que antes parecia normal. O apóstolo Paulo expressou essa mesma tensão em Romanos 7. Ele descreveu o desejo sincero de fazer o bem, acompanhado de uma força contrária que parecia puxá-lo na direção oposta. Essa honestidade bíblica nos mostra que até os maiores servos de Deus enfrentaram batalhas internas profundas, e isso não anulou seu chamado nem sua fé. Paulo reconheceu que havia uma lei atuando dentro dele, guerreando contra o desejo de obedecer a Deus. Mas ele não terminou em desespero. Ele apontou para a única esperança verdadeira: Jesus Cristo. A vitória não vem da perfeição humana, mas da dependência total do Salvador, que venceu o pecado e a morte. O problema não é que você seja fraco demais. O problema é tentar vencer uma guerra espiritual com força humana. Deus nunca planejou que você lutasse sozinho. Ele projetou essa caminhada para ser vivida em dependência constante do Espírito Santo. Quando entendemos isso, deixamos de carregar pesos que nunca fomos chamados a suportar. Andar no Espírito começa com rendição. Não uma rendição ocasional, mas diária. É acordar reconhecendo que você precisa de Deus em cada decisão. Rendimento não é desistir da luta, é reconhecer que a vitória vem do Senhor. É abrir mão do controle e permitir que Deus guie seus passos, mesmo quando isso desafia sua vontade. Rendição não significa passividade, significa parar de lutar sozinho, é admitir diante de Deus: Senhor, eu não consigo vencer minha carne apenas com força de vontade. Essa confissão não revela fracasso, revela maturidade espiritual. Deus responde com graça àqueles que reconhecem sua total dependência dele. Jesus foi claro em João 15:5 ao afirmar que sem ele nada podemos fazer. Ele não disse pouca coisa ou quase nada, ele disse nada. Isso desmonta qualquer ilusão de autossuficiência espiritual. Toda vitória verdadeira nasce da comunhão com Cristo, não do esforço humano isolado. Muitos cristãos vivem exaustos porque tentam vencer batalhas espirituais com métodos naturais. Oram pouco, se alimentam pouco da palavra e confiam demais em disciplina pessoal. Quando a rendição acontece, o fardo é transferido para Deus. A força deixa de ser produzida e passa a ser recebida. Ao se render ao Espírito Santo, você começa a reagir de forma diferente. Ora, antes de responder, busca direção antes de decidir e passa a perguntar o que agrada a Jesus. Esse processo não acontece de um dia para o outro,
mas aos poucos sua sensibilidade espiritual aumenta e suas escolhas começam a refletir essa transformação interior. Você passa a identificar quando a carne está se manifestando por meio da irritação, do orgulho ou da pressa. Ao mesmo tempo, aprende a reconhecer a voz suave do Espírito, chamando para a humildade, o perdão e a paz. Essa percepção é um sinal claro de crescimento espiritual e intimidade com Deus. É nesse ponto que a graça deixa de ser apenas um conceito teológico e se torna uma experiência diária. A graça não apenas perdoa o erro, ela capacita para viver de maneira diferente. Deus não apenas levanta você após a queda, Ele fortalece você para permanecer de pé diante da tentação. Paulo aprendeu essa verdade quando ouviu do Senhor que a graça era suficiente. A força de Deus se manifesta justamente na fraqueza humana. Quando você para de esconder suas limitações e as entrega a Deus, o poder dele se revela de forma mais clara e transformadora em sua vida. O Espírito Santo não está apenas ao seu lado, ele habita em você. Deus trabalha internamente, moldando vontades, ajustando desejos e renovando pensamentos. Mesmo quando você se sente frustrado consigo mesmo, Deus não desistiu. Ele continua trabalhando silenciosamente, produzindo transformação onde você ainda enxerga falhas. O crescimento espiritual nem sempre é visível de imediato. Às vezes, ele aparece como quedas menos frequentes. Outras vezes, como o arrependimento mais rápido. Em alguns momentos, surge como a capacidade de identificar a tentação antes que ela se torne um pecado consumado. Tudo isso é progresso real diante de Deus. Andar no Espírito também exige alimento espiritual. Não é possível enfraquecer a alma durante a semana e esperar força espiritual nos momentos de tentação. A palavra de Deus fortalece, limpa e direciona. Ela funciona como um alicerce firme que sustenta suas decisões quando a pressão aumenta. Quando a Escritura ocupa espaço em sua mente, a verdade passa a falar mais alto que a tentação. Seus pensamentos são filtrados, suas escolhas se tornam mais conscientes e sua fé é fortalecida. A palavra não apenas informa, ela transforma o interior de quem a recebe com humildade. Em momentos de ataque espiritual, lembre-se de que você não luta sozinho. Deus chama você à vigilância e à oração. Resistir não é gritar mais alto, mas permanecer firme na fé, submetendo o coração a Deus e recusando qualquer acordo com o pecado, mesmo quando ele parece atraente. Acima de tudo, nunca se esqueça da sua identidade em Cristo. Você não é definido pelas suas quedas, mas pela obra redentora de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. A culpa não vem de Deus. Ele chama você para a liberdade, não para a escravidão emocional e espiritual. Mesmo quando a batalha parece intensa, sua posição espiritual permanece segura. Você está aprendendo a andar com o Espírito, passo a passo. Deus não abandona aqueles que se rendem a Ele diariamente. A fidelidade de Deus sustenta você enquanto aprende a viver essa nova realidade espiritual. Agora, entramos em um momento de oração. A oração é a resposta natural de um coração que foi confrontado pela verdade.
Não é um discurso bonito, mas uma conversa sincera com o Pai. É aqui que entregamos nossas lutas, reconhecemos nossas limitações e recebemos a graça que vem do céu. Pai Celestial, agradeço pela Tua graça que me encontra exatamente onde estou. Obrigado pelo Teu amor, que não depende do meu desempenho. Eu reconheço que a Tua misericórdia me alcançou quando eu não tinha forças para Te buscar. E isso revela o quanto Tu és fiel e compassivo. Eu Te honro pela cruz e pelo sangue de Jesus, que fala coisas melhores sobre minha vida. Tu me livraste do pecado, da morte e da condenação eterna. Essa salvação não foi barata, e por isso escolho viver de forma que honre esse sacrifício, reconhecendo diariamente o preço pago por mim. Pai, eu peço mais força, mais graça e uma rendição mais profunda. Eu desejo viver a vida que o Senhor planejou para mim. Não quero caminhar pela minha própria força, mas depender totalmente do Teu poder. Ensina-me a andar como vencedor, não em orgulho, mas em obediência e humildade. Reconheço que quando tento obedecer sozinho, me canso e volto a padrões antigos. Preciso do Teu auxílio constante. Perdoa-me por justificar pecados, minimizar alertas espirituais e adiar o arrependimento. Eu não quero endurecer meu coração quando o Senhor me chama para retornar ao caminho certo. Pai, eu entrego meus desejos desordenados, pensamentos impuros, raiva escondida e ressentimentos antigos. Não quero um coração dividido. Eu escolho a limpeza espiritual. Em nome de Jesus, entrego tudo o que não Te agrada e peço que o Senhor transforme aquilo que eu não consigo mudar sozinho. Renova minha mente, porque ela foi moldada por experiências, feridas e padrões antigos. Preciso que a verdade da Tua palavra redefina meus pensamentos. Quero me despir do velho homem e me revestir do novo, criado segundo Deus, em justiça, santidade e verdade. Dá-me força para vencer hábitos antigos e inclinações que tentam me dominar. Ensina-me a dizer não ao pecado com fé e a correr para Ti com amor. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que o Teu poder se manifesta justamente nesses momentos de dependência. Quebra minha ligação com tudo o que me puxa para trás. Restaura meu apetite espiritual. Quero desejar Tua presença mais do que qualquer prazer passageiro. Cria em mim fome pela Tua palavra e alegria na oração. Faz em mim aquilo que eu não sou capaz de produzir sozinho. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Limpa o que está sujo, fortalece o que está fraco e cura o que foi ferido. Dá-me discernimento para reconhecer a tentação cedo e coragem para escolher o caminho da obediência, mesmo quando isso exige renúncia e sacrifício. Ajuda-me a enxergar a saída que o Senhor sempre providencia. Mesmo quando a tentação surge, Tu permaneces fiel. Dá-me sensibilidade espiritual para agir rapidamente e não negociar com o pecado. Que minha resposta seja imediata, firme e baseada na confiança em Ti. Espírito Santo, guia-me diariamente. Ensina-me a andar em sintonia contigo em cada detalhe da minha vida. Não quero ser governado por impulsos, emoções ou desejos momentâneos. Quero ser conduzido pela Tua presença, pela Tua voz e pela Tua direção constante. Transforma minha mente para que eu veja o pecado como o Senhor vê.
Não permita que eu normalize aquilo que destrói minha alma. Ensina-me a amar o que te agrada e rejeitar aquilo que me afasta de ti. Que minha vida reflita uma transformação genuína e visível. Eu confesso meus pecados e recebo o teu perdão e purificação. Deixo meus velhos hábitos para trás e sigo adiante com uma mente renovada e um coração rendido. Fortalece-me para viver de forma íntegra, fiel e comprometida com uma vida que glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, eu oro e declaro essa transformação. Que minha vida reflita Cristo cada dia mais. Se esta oração tocou seu coração, declare sua fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre, sustentando, fortalecendo e guiando cada passo da sua caminhada.